Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 5. Uma conspiração desmascarada. Agora nós é que deveríamos ir para casa, disse Mary. Alguma coisa esquisita aqui. Já vejo. Mas vai ter de esperar até entrarmos. Entraram pela alameda da balsa, que era reta e bem cuidada, e ladeada de grandes pedras caiadas. Após cerca de 100 jardas, ela terminava na margem do rio, onde havia um largo cais de madeira. Uma grande balsa chata estava atracada ao lado dele. Os postes brancos de amarração, junto à beira d'água, bruxuleavam a luz de 2 lampiões sobre postes altos. Atrás deles, nos campos planos, as névoas já estavam acima das sebes. Mas a água diante deles era escura, só com alguns fiapos enrolados, semelhantes a vapor, entre os juncos perto da margem. Parecia haver menos neblina na margem oposta. Mary conduziu o pônei por um passadiço, subindo na balsa, e os demais o seguiram. Então Mary empurrou a balsa devagar com um bastão comprido. O Brandevin fluía lento e largo diante deles. Do lado oposto, a margem era íngreme, e um caminho tortuoso subia por ela, partindo do desembarcadouro distante. Ali havia lampiões que tremelãoziam. Mais atrás erguia-se a colina Buck, e nesta, através de mantos esparsos de névoa, brilhavam muitas janelas redondas, amarelas e vermelhas. Eram as janelas da mansão do Brandevin, o antigo lar dos Brandebucks. Muito tempo atrás, Gorhan Dad, Velho Buck, chefe da família Velho Buck, uma das mais antigas do pântano, ou de fato do condado, atravessara o rio, que era a fronteira original das terras a leste. Construiu e escavou a mansão do Brandevin. Mudou seu nome para Brandebuck e se estabeleceu como senhor do que era praticamente um pequeno país independente. Sua família cresceu cada vez mais, e após a época dele continuou crescendo, até que a mansão do Brandevin ocupasse a totalidade da colina baixa e tinha 3 grandes portas dianteiras, muitas portas laterais e cerca de 100 janelas. Então os Brandebucks e seus numerosos dependentes começaram a escavar e depois a construir em todo o arredor. Essa foi a origem da terra dos Bucks, uma faixa densamente habitada entre o rio e a floresta velha, uma espécie de colônia do condado. Sua aldeia principal era Buqueburgo, que se agrupava nas margens e encostas atrás da mansão do Brandevin. O povo do pântano era amigo dos habitantes da terra dos Bucks, e a autoridade do senhor da mansão, como chamavam o chefe da família Brandebuck, ainda era reconhecida pelos fazendeiros entre Tronco e Juncal. Mas a maior parte das pessoas do velho condado considerava a gente da terra dos Bucks peculiar, quase meio estrangeira. De fato, eles não eram muito diferentes dos demais hobbits das 4 quartas, exceto por um ponto. Gostavam de barcos, e alguns deles sabiam nadar. Suas terras originalmente não tinham proteção no leste, mas desse lado haviam cultivado uma sebe, a sebe alta. Fora plantada muitas gerações atrás, e agora era espessa e alta, pois era cuidada constantemente. Estendia-se desde a ponte do Brandevin, em uma grande curva que se afastava do rio até fim da sebe, onde o Volta-Vime, vindo da floresta, confluía com o Brandevin. Bem mais que 20 milhas de uma ponta a outra. Mas é claro que não era
uma proteção completa. A floresta se aproximava da sebe em muitos pontos. Os habitantes da Terra dos Books mantinham as portas trancadas depois do anoitecer, e isso também não era costumeiro no condado. A balsa deslocava-se lentamente através da água. A margem da Terra dos Books aproximava-se. Sam era o único membro do grupo que não atravessara o rio antes. Sentia uma sensação estranha enquanto passava por ele a correnteza lenta e gorgolejante. Sua vida antiga ficara para trás, na névoa. Aventuras obscuras estavam à frente. Coçou a cabeça e, por um momento, teve o efêmero desejo de que o Sr. Frodo tivesse continuado vivendo sossegado em Bolsão. Os 4 hobbits apearam da balsa. Merry a estava amarrando e Pippin já a conduzia o pônei trilha acima, quando Sam, que estivera olhando para trás como quem se despede do condado, disse num sussurro rouco: "Olhe para trás, Sr. Frodo. Vê alguma coisa?" No embarcador oposto, sob os lampiões distantes, conseguiam apenas divisar um vulto. Parecia um obscuro embrulho negro deixado para trás. Mas enquanto observavam, ele pareceu mexer-se e balançar para cá e para lá, como quem esquadrinha o chão. Depois engatinhou ou voltou agachado para a escuridão além dos lampiões. "O que nome do condado é aquilo?" exclamou Merry. "Algo que está nos seguindo", disse Frodo. "Mas agora não pergunte mais. Vamos embora imediatamente." Correram trilha acima até o topo da margem, mas quando olharam para trás, a borda oposta estava envolta em névoa e nada podia ser visto. "Ainda bem que vocês não mantêm barcos na margem oeste", disse Frodo. "Cavalos podem atravessar o rio?" "Podem andar 10 milhas para o norte até a ponte do Brandevin. Ou podem nadar", respondeu Merry. "No entanto, nunca ouvi falar de algum cavalo nadando no Brandevin. Mas o que os cavalos têm a ver com isso?" "Eu lhe conto mais tarde. Vamos entrar e podemos conversar depois." "Está bem. Você e Pippin sabem o caminho, então vou simplesmente cavalgar em frente e dizer a Fofo Bolger que vocês estão a caminho. Vamos tratar do jantar e tudo mais." "Jantamos cedo com o fazendeiro Magote", comentou Frodo. "Mas podemos jantar de novo." "Onde jantar? Dê-me essa cesta", disse Merry, adiantando-se na escuridão. Havia uma certa distância do Brandevin até a nova casa de Frodo em Cricôncavo. Passaram pela colina Buque e a mansão do Brandevin à esquerda, e nos arrabaldes de Buqueburgo deram com a estrada principal da Terra dos Buques, que rumava para o sul desde a ponte. Meia milha para o norte dessa estrada, chegaram a uma alameda que saía à direita. Seguiram-na por algumas milhas, subindo e descendo no terreno. Alcançaram por fim um portão estreito, uma sebe espessa. No escuro não se via sinal de casa. Ela ficava afastada da alameda, no meio de um amplo círculo de grama cercado por uma fileira de árvores baixas, no interior da sebe externa. Frodo a escolhera porque ela ficava num canto pouco frequentado da região, e não havia outras habitações por perto. Podia-se entrar e sair sem ser percebido. Fora construído muito antes pelos Brandybucks, para uso de hóspedes ou de membros da família que quisessem escapar por uns tempos da vida apertada na mansão do Brandevin. Era uma casa antiquada e rústica, tanto quanto possível parecida com uma toca de hobbit. Era comprida e baixa, sem andar de cima, e tinha um telhado de relva, janelas redondas e uma grande porta redonda. Enquanto subiam pelo caminho verde, vindos do portão, não havia luz visível. As janelas estavam escuras e fechadas por venezianas. Frodo bateu a porta e Fofo Bolger a abriu. Uma luz amistosa esparramou-se para fora. Esgueiraram-se para dentro depressa e fecharam-se no interior, junto com a luz. Estavam num amplo saguão que tinha portas de ambos os lados. Diante deles, um corredor se estendia para os fundos, pelo meio da casa. "Bem, o que acha disso?" perguntou Merry, vindo pelo corredor.
Fizemos o melhor possível em pouco tempo para que se parecesse com um lar. Afinal de contas, Fofo e eu só chegamos aqui ontem com a última carroça carregada. Frodo olhou em volta. Parecia mesmo um lar. Muitos de seus objetos favoritos, ou os de Bilbo, eles faziam com que ele se lembrasse vivamente dele em seu novo entorno. Estavam arrumados tanto quanto possível do modo como estiveram em Bolsão. Era um lugar agradável, confortável, acolhedor. E ele se viu desejando que realmente estivesse vindo ali para se estabelecer em tranquila aposentadoria. Parecia injusto ter dado todo aquele trabalho aos amigos. E outra vez perguntou-se como iria lhes dar a notícia de que teria de deixá-los tão breve, de fato, imediatamente. No entanto, isso teria de ser feito naquela mesma noite, antes que fossem todos para a cama. É encantador, disse ele com esforço. Mal sinto que me mudei. Os viajantes penduraram as capas e empilharam as mochilas no chão. Merry os conduziu pelo corredor e abriu de chofre uma porta na outra extremidade. A luz do fogo saíra e uma lufada de vapor. Um banho! Exclamou Pippin. Oh, bendito Meriadoc! Em que ordem vamos entrar? Indagou Frodo. Primeiro o mais velho ou primeiro o mais veloz? De qualquer jeito, você será o último, mestre Peregrine. Confia em mim. Eu agito as coisas melhor que isso, disse Merry. Não podemos começar a vida em Cricôncavo brigando pelo banho. Nesse cômodo há 3 banheiras e uma tina de cobre cheia de água fervente. Também há toalhas, esteiras e sabonete. Entrem e depressa. Merry e Fofo foram à cozinha do outro lado do corredor e se ocuparam com os preparativos finais de um jantar tardio. Do banheiro vinham fragmentos de canções concorrentes, misturados ao som de gente chapinhando e chafurdando. A voz de Pippin elevou-se de repente acima das demais em uma das canções de banho favoritas de Bilbo. Ei! Cante o banho no fim do dia, que da lama e cansaço nos alivia. É bobo quem cantar não tente. Ó, coisa nobre é água quente. Ó, doce é o som da chuva caindo, e o córrego a saltar do morro é lindo. Mas melhor que chuva ou riacho que passa, é água quente em vapor e fumaça. Ó, água fria, se preciso, desce, pela garganta que a sede esquece. Melhor é cerveja para beber, e água quente no lombo a correr. Ó, bela é a água em salto, que em salto arranca, debaixo do céu da fonte branca. Mas não há fonte que mais contente que chapinhar na água quente. Houve um tremendo golpe de água e um grito de "Oa!" de Frodo. Parecia que grande parte do banho de Pippin imitara uma fonte e arrancara em salto. Merry foi até a porta. Que tal jantar e cerveja na garganta? Chamou. Frodo saiu secando o cabelo. Há tanta água no ar que vou para a cozinha para terminar, disse ele. Cáspite! Exclamou Merry, olhando para dentro. O chão de pedra estava alagado. Você devia enxugar tudo isso com um esfregão antes de comer qualquer coisa, Peregrine, determinou ele. Apresse-se, ou não vão esperar por você. Jantarão na cozinha, numa mesa junto ao fogo. Imagino que vocês 3 não vão querer cogumelos de novo, perguntou Fredegar, sem grandes esperanças. Vamos sim, exclamou Pippin. São meus, disse Frodo, dados a mim pela senhora Magote, uma rainha entre as esposas de fazendeiros. Tire suas mãos gananciosas e eu vou servi-los. Hobbits são apaixonados por cogumelos, muito além das preferências mais gananciosas do povo grande. É porcaria. É um fato que explica em parte as longas expedições do jovem Frodo aos renomados campos do pântano e a ira de um injuriado magote. Naquela ocasião, havia bastante para todos, mesmo de acordo com os padrões dos hobbits. Também houve muitas outras coisas em seguida, e quando haviam terminado, o próprio Fofo Bolger
soltou um suspiro de contentamento. Empurraram a mesa para longe e dispuseram cadeiras em torno da lareira. Mais tarde limparemos, comentou Mary. Agora, me contem tudo a respeito. Imagino que estiveram vivendo aventuras, o que não foi muito justo sem mim. Quero um relato completo e, mais do que tudo, quero saber qual foi o problema com o velho Magote e por que ele falou comigo daquele jeito. Soava quase como se estivesse assustado, se é que isso é possível. Todos estivemos assustados, disse Pippin após uma pausa, em que Frodo ficou fitando o fogo e não falou. Você também teria ficado se fosse perseguido por cavaleiros negros durante 2 dias. E o que são eles? Vultos negros montados em cavalos negros, respondeu Pippin. Se Frodo não vai falar, eu vou lhe contar toda a história desde o princípio. Fez então um relato completo de sua viagem, desde o momento em que deixaram a Vila dos Hobbits. Sam sentiu com várias inclinações de cabeça e exclamações. Frodo ficou em silêncio. Eu pensaria que vocês estão inventando tudo isso, disse Merry. Se não tivesse visto aquele vulto negro no atracadouro e ouvido o som estranho na voz de Magote. O que você acha de tudo isso, Frodo? O primo Frodo esteve muito fechado, comentou Pippin. Mas chegou a hora dele se abrir. Até agora não recebemos nenhuma informação, exceto a conjectura do fazendeiro Magote de que tinha algo a ver com o tesouro do velho Bilbo. Isso foi só uma conjectura, disse Frodo depressa. Magote não sabe nada. O velho Magote é um sujeito astuto, respondeu Merry. Por trás do seu rosto redondo acontece muita coisa que não transparece na fala. Ouvi dizer que em certa época ele costumava entrar na Floresta Velha e tem a reputação de conhecer um monte de coisas estranhas. Mas pelo menos você pode nos contar, Frodo, se pensa que a conjectura dele é boa ou ruim. Eu acho, respondeu Frodo devagar, que foi uma boa conjectura até onde chegou. Existe uma conexão com as antigas aventuras de Bilbo, e os cavaleiros estão procurando, ou talvez devêssemos dizer, esquadrinhando, por ele ou por mim. Também temo, se é que querem saber, que isso não é nenhuma brincadeira, e que não estou seguro aqui nem em qualquer outro lugar. Olhou em torno, para as janelas e as paredes, como se temesse que elas cedessem de repente. Os demais o espiavam em silêncio e trocavam olhadelas significativas. Vai escapar num minuto, Pippin cochichou para Merry. Merry assentiu com a cabeça. Bem, disse Frodo por fim, levantando-se na cadeira, endireitando as costas, como se tivesse tomado uma decisão. Não posso manter isso no escuro por mais tempo. Tenho algo a contar para todos vocês, mas não sei bem como começar. Acho que consigo ajudar você, afirmou Merry calmamente, contando-lhe eu mesmo a parte da história. O que quer dizer? Indagou Frodo, olhando para ele ansiosamente. Apenas isto, meu bom e velho Frodo. Você está desgostoso porque não sabe como dizer adeus. É claro que pretendia abandonar o condado, mas o perigo o acometeu mais cedo do que esperava, e agora está se decidindo a partir de imediato. E não quer. Sentimos muito por você. Frodo abriu a boca e fechou de novo. Seu ar de surpresa era tão cômico que riram. Bom e velho Frodo, disse Pippin. Você realmente pensava que tinha jogado poeira nos olhos de todos nós? Para isso, você nem de perto foi cuidadoso ou esperto o bastante. Obviamente você está planejando partir e se despedir de todos os lugares habituais por todo este ano, desde abril. Constantemente ouvimos você resmungando. Me pergunto se voltarei a olhar para esse vale outra vez. E coisas assim. E fingindo que seu dinheiro havia acabado, chegando a vender seu amado bolsão àqueles sacolas bolseiros. E todas aquelas conversas reservadas com Gandalf. Céus! Exclamou Frodo. Pensei que estava sendo cuidadoso e esperto. Não sei o que Gandalf diria. Então todo o condado está discutindo minha partida?
Ah, não, disse Mary. Não se preocupe com isso. É claro que o segredo não vai durar muito, mas, no momento, creio, só é conhecido por nós, os conspiradores. Afinal, você precisa recordar que o conhecemos bem e estamos com você com frequência. Normalmente, conseguimos adivinhar o que você está pensando. Eu conhecia Bilbo também. Para dizer a verdade, estive observando você bem de perto desde que ele partiu. Pensei que você iria segui-lo mais cedo ou mais tarde. De fato, esperava que fosse mais cedo, e ultimamente estivemos muito ansiosos. Tínhamos pavor de que você pudesse nos escapulir e ir embora de repente sozinho, como ele. Desde esta primavera, temos mantido os olhos abertos e fizemos muito planejamento por nossa conta. Você não vai escapar tão facilmente. Mas preciso ir, disse Frodo. Não dá para evitar, caros amigos. É uma desgraça para todos nós, mas não adianta tentar me impedir. Já que deduziram tudo isso, por favor, ajude-me e não me impeçam. Você não compreende, prosseguiu Pippin. Você precisa ir, e, portanto, precisamos ir também. Merry e eu vamos com você. Sam é um excelente sujeito e pularia dentro da goela de um dragão para salvá-lo, se não tropeçasse nos próprios pés. Mas você vai precisar de mais de um companheiro em sua aventura perigosa. Meus caros e muito amados hobbits, disse Frodo profundamente comovido. Mas eu não poderia permitir. Também decidi isso muito tempo atrás. Vocês falam de perigo, mas não compreendem. Isto não é uma caçada ao tesouro. Não é uma viagem de lá e de volta. Estou fugindo de perigo mortal em perigo mortal. É claro que compreendemos, comentou Merry com firmeza. Foi por isso que decidimos vir. Sabemos que o anel não é assunto para brincadeira, mas vamos fazer o melhor para ajudá-lo contra o inimigo. O anel? Disse Frodo, agora completamente atônito. Sim, o anel, assentiu Merry. Meu bom e velho hobbit, você não leva em conta a curiosidade dos amigos. Faz anos que sei da existência do anel, na verdade, desde antes de Bilbo partir. Mas, já que ele obviamente o considerava um segredo, mantive o conhecimento em minha cabeça até formarmos nossa conspiração. É claro que não conheci Bilbo tão bem quanto conheço você. Eu era jovem demais e ele também era mais cuidadoso. Mas não era cuidadoso bastante. Se quiser saber como acabei descobrindo, eu lhe conto. Prossiga, disse Frodo com voz fraca. Os sacolaboceiros foram a desgraça dele, como se poderia esperar. Certo dia, um ano antes da festa, aconteceu que eu estava caminhando pela estrada e vi Bilbo à frente. De repente, os SB apareceram à distância, vindo em nossa direção. Bilbo diminuiu o passo e depois... Puf! Desapareceu. Fiquei tão espantado que mal tive a iniciativa de me esconder de jeito mais convencional. Mas atravessei a sebe e caminhei pelo outro lado do campo. Estava espiando a estrada depois que os SB passaram e encarando Bilbo. Diretamente quando, de repente, ele reapareceu. Percebi um brilho de ouro quando ele pôs algo de volta no bolso da calça. Depois disso, mantive os olhos abertos. De fato, confesso que espionei. Você precisa admitir que era muito intrigante, e eu só estava na adolescência. Devo ser a única pessoa do condado, além de você, Frodo, que já viu o livro secreto do velhinho. Você leu o livro dele? Exclamou Frodo. Ora, céus! Nada está seguro? Não seguro demais, devo dizer, disse Merry. Mas só dei uma olhadela rápida, e essa foi difícil de conseguir. Ele jamais deixava o livro por aí. Pergunto-me o que foi feito dele. Gostaria de dar outra olhada. Está com você, Frodo? Não, não estava em bolsão. Ele deve tê-lo levado. Bem, como eu dizia, prosseguiu Merry, guardei comigo meu conhecimento até esta primavera, quando as coisas ficaram sérias. Então formamos nossa conspiração e, como também éramos sérios e sabíamos o que estávamos fazendo, não fomos escrupulosos demais.
Você não é muito fácil de decifrar, e Gandalf é pior. Mas, se quiser ser apresentado ao nosso principal investigador, posso revelá-lo. Onde está ele? Disse Frodo, olhando em volta como se esperasse que um vulto mascarado e sinistro fosse sair de um armário. Um passo à frente, Sam, falou Merry, e Sam se levantou com o rosto escarlate até as orelhas. Eis nosso coletor de informações. E coletou bastante coisa, posso lhe dizer, antes de acabar sendo apanhado. Depois disso, devo dizer, ele pareceu considerar-se em liberdade condicional e secou. Sam! Exclamou Frodo, sentindo que o espanto não podia ser maior, totalmente incapaz de decidir sentir-se raivoso, divertido, aliviado ou meramente tolo. Sim, senhor, disse Sam. Com sua licença, senhor. Não tive má intenção com o senhor, senhor Frodo, nem com o senhor Gandalf também. Ele tem bom senso, veja, e quando o senhor disse ir sozinho, ele disse não. Leve alguém em que possa confiar. Mas parece que não posso confiar em ninguém, disse Frodo. Sam olhou com tristeza. Tudo depende do que quer, atalhou Merry. Pode confiar em nós para estarmos com você, venha o que vier, até o amargo fim. E pode confiar em nós para mantermos qualquer segredo seu. Melhor do que você mesmo mantém. Mas não pode confiar em nós para nos deixarmos encarar sozinhos infortúnios e partir sem uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. Seja como for, aí está. Sabemos a maior parte do que Gandalf lhe contou. Sabemos muita coisa sobre o Anel. Estamos com um medo horrível. Mas vamos com você. Ou vamos segui-lo como cães de caça. E afinal de contas, senhor, acrescentou Sam, devia aceitar o conselho dos elfos. Gildor falou que deveria levar os que tivessem dispostos e não pode negar isso. Não nego, disse Frodo olhando para Sam, que agora dava um largo sorriso. Não nego, mas nunca mais vou acreditar que você está dormindo, esteja roncando ou não. Hei de chutar você para ter certeza. Vocês são um bando de patifes fraudulentos, comentou ele, virando-se para os demais. Mas benditos sejam. Ele riu, erguendo-se e agitando os braços. Eu me dou por vencido. Vou aceitar o conselho de Gildor. Se o perigo não fosse tenebroso, eu dançaria de alegria. Ainda assim, não posso evitar sentir alegria, mais alegria do que senti por longo tempo. Eu estava temendo esta noite. Bom, isso está decidido. 3 vivas para o Capitão Frodo e companhia! Gritaram e dançaram em torno dele. Merry e Pippin começaram a canção que aparentemente tinham preparado para essa ocasião. Era feita conforme o modelo da canção dos anãos que impelira a Bilbo a sua aventura muito tempo atrás, e seguia a mesma melodia. Adeus vamos dar ao fogo e ao lar, com a chuva a cair ou o vento a soprar. Vamos embora antes da aurora, além do bosque do monte a vagar. A Valfenda então, onde elfos estão, em clareiras sobre nebuloso grotão, percorrendo desertos e campos abertos, sem sabermos se vamos adiante ou não. À frente inimigos, atrás os perigos. Sob o céu dormiremos em nossos abrigos, até que consiga ter o fim a fadiga, acabar a viagem, a missão dos amigos. Vamos embora, partirmos antes que rompa a aurora. Muito bom, disse Frodo, mas nesse caso há um monte de coisas a fazer antes de nos deitarmos. Sob um teto, pelo menos esta noite. Oh, isso foi uma poesia, disse Pippin. Você realmente pretende partir antes que rompa a aurora? Não sei, respondeu Frodo. Temos esses cavaleiros negros e tenho certeza de que não é seguro passar muito tempo no mesmo lugar, especialmente num lugar onde é sabido que vim. E também Gildor me aconselhou a não esperar, mas gostaria muito de ver Gandalf.
Pude ver que o próprio Gildor ficou perturbado quando viu que Gandalf jamais apareceu. Na verdade, tudo depende de duas coisas. Quão logo os cavaleiros podem chegar a Buqueburgo? E quão logo podemos partir? Isso vai exigir muitos preparativos. A resposta à segunda pergunta, comentou Merry, é que podemos ir embora daqui a 1 hora. Preparei praticamente tudo. Há 5 pôneis num estábulo, além dos campos. As provisões e os apetrechos estão todos embalados, exceto por algumas roupas adicionais e pela comida perecível. Parece que foi uma conspiração muito eficiente, disse Frodo. Mas e os Cavaleiros Negros? Seria seguro esperar um dia por Gandalf? Tudo depende do que você pensa que os Cavaleiros farão se o encontrarem aqui, respondeu Merry. É claro que poderiam ter chegado até aqui, se não fossem detidos no Portão Norte, onde a sebe se estende até a margem do rio, logo deste lado da ponte. Os vigias do portão não os deixariam passar a noite, apesar de poderem arrombá-lo. Mesmo à luz do dia tentariam mantê-los fora, creio, pelo menos até transmitirem uma mensagem ao senhor da mansão. Pois não lhes agradaria o aspecto dos cavaleiros, e certamente se assustariam com eles. Mas é claro que a terra dos Books não consegue resistir por muito tempo a um ataque determinado. E é possível que de manhã até um cavaleiro negro que chegasse montado, perguntando pelo Sr. Bolseiro, fosse deixado passar. É bem conhecido, em geral, que você está voltando para viver em Cricôncavo. Frodo passou alguns momentos sentados, pensativo. Eu me decidi, disse ele por fim. Parto amanhã assim que houver luz. Não vou pela estrada. Seria mais seguro esperar aqui do que fazer isso. Se eu sair pelo portão norte, minha partida da Terra dos Books será conhecida de imediato, em vez de permanecer secreta ao menos por vários dias, como poderia ficar. E mais, a ponte e a estrada leste, perto da fronteira, certamente serão vigiadas. Quer algum cavaleiro penetre na Terra dos Books ou não. Não sabemos quanto eles são, mas há pelo menos 2 e possivelmente mais. A única coisa a fazer é sair numa direção bem inesperada. Mas isso só pode significar entrar na Floresta Velha, apontou Fredegar, apavorado. Não pode estar pensando em fazer isso. É tão perigoso quanto os Cavaleiros Negros. Não exatamente, disse Merry. Sou bem desesperado, mas acredito que Frodo está certo. É o único modo de ir embora sem ser seguido imediatamente. Com sorte, poderemos nos adiantar bastante. Mas não vão ter nenhuma sorte na Floresta Velha, objetou Fredegar. Ninguém jamais tem sorte lá dentro. Vão se perder. As pessoas não entram lá. Ah, entram sim, corrigiu Merry. Os Brandenburgs entram, às vezes, quando lhes dá vontade. Temos uma entrada particular. Frodo entrou certa vez, muito tempo atrás. Entrei diversas vezes, normalmente à luz do dia, é claro, quando as árvores estão sonolentas e bastante quietas. Bem, faça o que acharem melhor, disse Fredegar. Tenho mais medo da Floresta Velha do que de qualquer coisa que conheço. As histórias sobre ela são um pesadelo, mas meu voto pouco conta, já que não vou na viagem. Ainda assim, estou muito feliz que fique alguém para trás que possa contar a Gandalf o que vocês fizeram quando ele aparecer, como com certeza vai aparecer brevemente. Por muito que gostasse de Frodo, Fofo Bolger não tinha desejo de deixar o condado, nem de ver o que havia fora dele. Sua família vinha da Quarta Leste, na verdade, do Val Bodg, nos campos da ponte. Mas ele jamais atravessara a ponte do Brandivin. Sua tarefa, conforme os planos originais dos conspiradores, era ficar para trás e lidar com gente intrometida, e manter, pelo tempo possível, a presunção de que o Sr. Bolseiro ainda morava em Cricôncavo. Até trouxeram algumas roupas velhas de Frodo para ajudá-lo a desempenhar esse papel. Poucos imaginavam o quanto esse papel se revelaria perigoso. Excelente! Exclamou Frodo, quando compreendeu o plano. De outra forma, não poderíamos ter deixado o recado para Gandalf.
Não sei se esses cavaleiros sabem ler ou não, é claro, mas não me atreveria a arriscar um recado escrito para o caso de entrarem e darem busca na casa. Mas, já que Fofo está disposto a manter o forte, eu poderia ter certeza de que Gandalf saberá por qual caminho nós fomos. Estou decidido. Vou entrar na Floresta Velha amanhã na primeira hora. Bem, é isso, disse Pippin. No geral, prefiro a nossa tarefa à de Fofo. Esperar aqui até virem os Cavaleiros Negros. Espera até estar bem dentro da floresta, advertiu Fredegar. Vai querer estar aqui comigo antes desta hora amanhã. Não adianta discutir mais sobre isso, disse Merry. Ainda precisamos fazer ordem e dar os toques finais na bagagem antes de nos deitarmos. Vou chamar todos vocês antes que rompa a aurora. Quando finalmente estava na cama, Frodo não conseguiu dormir por algum tempo. Suas pernas doíam. Estava contente que iria cavalgar pela manhã. Acabou caindo num sonho vago, em que parecia estar olhando por uma alta janela para um escuro mar de árvores emaranhadas. Lá embaixo, junto às raízes, havia um som de criaturas rastejando e fungando. Ele tinha a certeza de que conseguiriam farejá-lo mais cedo ou mais tarde. Então ouviu um ruído ao longe. Primeiro pensou que fosse um forte vento vindo das folhas da floresta. Então soube que não eram folhas, e sim o som do mar muito longe. Um som que jamais ouvira na vida desperta, apesar de frequentemente lhe perturbar os sonhos. De repente, descobriu que estava a céu aberto. Não havia árvores, afinal. Estava numa charneca escura e havia no ar um estranho cheiro de sal. Erguendo os olhos, viu diante de si uma alta torre branca, posta sozinha numa crista elevada. Acometeu um forte desejo de subir a torre e ver o mar. Começou a subir a crista rumo à torre com esforço, mas de repente veio uma luz no céu e houve um ruído de trovão.